irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Está convidando os irmãos a abrir a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Oh, glória! Eclesiastes 12, 1. Santo é o Senhor. Aleluia! Deus, tu és poderoso, Senhor. Aleluia! Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Os irmãos podem se assentar. Confesso que estou bastante nervosa. A gente chega aqui em cima, começa a tremer, dá uma dor de barriga, que nem a missionária sempre fala. Mas eu falei semana passada, né, que iria pregar, então estou aqui. A minha pregação será o meu testemunho. Muitos conhecem, outros não. Estou vendo que pouca gente daqui conhece. Então eu irei contar. Há um tempo atrás, tinham jovens aqui. E éramos mais ou menos entre 15 e 17 jovens. E Deus usou uma pessoa aqui para dizer que era para nós buscar e se preparar, porque Deus iria permitir um vento, né, sobre os jovens. E a gente fez o contrário, a gente não buscou. Então foi caindo um por um e sobrou a minha irmã, a diaconisa Andrelise, e o pastor Edson, e eu. E eu não busquei também. E acabamos, e eu caí também, né? Entre aspas, eu entrei numa depressão, onde, tô tremendo um pouco, eu entrei numa depressão onde não foi fácil. Foram 2 anos de muita tristeza, muita angústia. E sempre que eu vou contar esse testemunho é muito difícil para mim, porque só Deus sabe o que eu passei. Eu não estou aqui me vitimizando, eu estou aqui para falar o que Jesus fez na minha vida, que foi muito grande. Ai, eu não consegui, calma. Aleluia! Vai Vai usando a tua serva, Pai querido. Calma o coração dela. Espírito Santo. Glória a Deus. Então, aí se passaram um tempo, né? E quem me conhece aqui na igreja sabe que eu converso com todo mundo, né? Eu me dou bem com todo mundo, e antes da depressão eu era assim. E quando eu entrei na depressão, eu me enfiei num quarto do meu quarto e não saía de lá. E eu ficava somente lá. Foi terrível, porque eu almoçava e comia lá, eu tomava banho, o meu quarto tinha o guarda-roupa, né? Então tinha espaço mais ou menos assim entre a parede e o guarda-roupa. E eu tomava banho e socava as toalhas tudo lá. Depois a mãe ficava procurando as toalhas, tava tudo enfiado naquele canto. E aí, conforme o tempo, o diabo começou a colocar na minha cabeça que a única solução para aquilo era um suicídio, era eu tirar a minha vida, que aquilo não iria passar, que eu não era ninguém, que eu era feia, que eu era horrível, o que eu estava fazendo ali, só estava atrapalhando os outros. Então, que eu tirasse a minha vida. E foram diversas tentativas, mas graças a Deus que nenhuma deram certo. Oh, glória! Aleluia! Com o passar do tempo, eu troquei de escola e terminei o fundamental e fui para o ensino médio. E tive que trocar de escola, porque a escola em que eu estudava não tinha ensino médio, né? E naquela escola eu comecei a sofrer bullying, então eu já estava em uma depressão bem avançada
E ainda fui para aquela escola, né? E naquela escola Deus poderoso, Deus santo. Glorificado Deus seja poderoso, Aleluia. Aleluia. tinha um lixo. Era mais ou menos desse tamanho assim. Marrom. E acho que os irmãos já entenderam. E ali eles me chamavam de lixo orgânico porque daquele lixo. Deus de glória. O que pra Deus é. O que pro mundo é lixo, né? Pra Deus é reciclável. É verdade, meu Ali eles me chamavam de lixo orgânico porque daquele lixo. E todas as quinta-feiras eu cheguei a marcar o dia porque todas as quinta-feiras, em um certo horário, passava a coleta do lixo, né? O caminhão do lixo. E eles diziam: ó, Trielle, a tua carona chegou. E cada vez eu me sentia mais um lixo, cada vez mais eu me achava horrível. Eu me olhava na frente do espelho e não conseguia ver beleza, eu só me machucava. Teve uma época em que eu fiz um negócio na cara e que eu queimei, bem dizer, a cara, porque eu me odiava tanto, não gostava de mim, então eu queimei a minha cara. O inimigo fazia eu sentir que, sei lá, que eu não tinha beleza, então eu me machuquei, meu rosto. Quem olhava assim parecia um câncer aquilo. E aí tá, na escola, todos os dias era aquilo e me jogavam lixo, me jogavam tudo que comia. Tinha fruta, tinha banana, eles me jogavam a casca e comiam bala e me jogavam os papel. E aquilo era horrível pra mim. Eu nunca tinha falado pra ninguém aquilo. Eu aguentava tudo sozinha, não falava para os meus pais, nem para minha irmã, para ninguém. Eu ainda não era casada. Não comentava com ninguém aquilo porque meus pais, eles... Talvez você pergunte, mas onde estavam os seus pais? Naquela época tinha muitas congregações, então eles não tinham tanto tempo para estar de olho em mim, né? Então eles saíam cedo e iam fazer as visitas deles, voltavam tarde, tinha os cultos também, então eles não tinham tanto tempo para ficar assim. E aí foi passando os dias, né? E um certo dia a minha mãe foi pregar em uma igreja, né? E era longe, era em Farroupilha. E a minha irmã e o meu cunhado estavam estudando. E aí a minha mãe não ia poder me levar junto, porque eu ia para a escola, estudava de tarde. E minha mãe... E eu chegava às 7 horas em casa e o pastor ia buscar minha mãe 6 horas. 6 horas, né? Ia buscar ela às 6 horas. Então não daria tempo de ir junto. E o inimigo já armou a cilada dele, né? Eu disse pra ela, eu nunca tinha experimentado bebida, então eu pedi a ela dinheiro para que eu pudesse comer na escola, né? Porque tinha cantina, então eu pedi dinheiro a ela. E ela me deu 10 reais. Eu disse, nossa mãe, só isso? Eu disse, hoje é eu que vou pagar o lanche lá para eles, o pessoal. E ela me deu mais de 10 reais. E no final da aula eu dei esse dinheiro, não sabia quanto que era a bebida, não sabia o valor. E eu dei esse dinheiro para uma amiga minha. E aí eu pedi para ela comprar uma cerveja para mim. E ela chegou lá em casa com uma cachaça e uma latinha de coca. E ela fez a mistura lá pra mim, um tanto assim mais ou menos, e eu tomei aquilo. E eu tomei o primeiro copinho e fui no segundo copo. Era horrível aquilo, muito horrível. E eu tomei aquele segundo copo e sei que era uma garrafinha do tamanho assim, mais ou menos, e eu comecei a tomar aquilo puro. E chegou umas horas que eu não faço mais ideia do que
que eu fiz, eu só sei o que minha irmã, o pastor Edson, a missionária Mara me contaram, né? E dali a minha mãe chegou em casa, eu já estava bem debilitada, e ela viu um monte de gente saindo no portão de casa. E ela achou até estranho, né? Porque não era de levar assim, não tinha muitos amigos, então não era de levar pessoas em casa. E ela perguntou para essa menina, para essa minha amiga, onde é que eu estava. A casa estava toda aberta, essas pessoas já estavam saindo, estavam todas as luzes acesas. E essa menina disse que eu estava deitada porque estava com dor de estômago e tinha ido dormir. E aí a menina desceu e voltou de novo. E falou, tia, eu vou te contar o que aconteceu. A Andriele me pediu bebida e eu dei. E aí a minha mãe já entrou para dentro de casa, já foi no quarto, já notou que eu estava já bem fora de si. E minha sobrinha correu chamar minha irmã, isso eu sei porque eles me contaram. Minha sobrinha correu chorando, chamar a minha irmã dizendo que eu tinha tomado refri e tinha morrido. E aí ela vieram, minha irmã, meu cunhado lá, né, saber o que tinha acontecido. E eu já estava totalmente fora de si, eu não me lembro quase nada, pouca coisa eu me lembro. E ali a minha mãe me conta que teve que me dar banho. No banho eu fiz necessidades em pé. Eu estava, só vomitava, eu não aguentava o peso do corpo, eu não aguentava ficar em pé. Não conseguia sozinha, me jogava. Eu sei que no outro dia quando eu acordei, eu estava toda roxa, estava toda machucada, toda arranhada, porque eu caí e não sentia nada no dia. Mas no outro dia, só misericórdia. E aí, me levaram para o hospital, porque meu pai estava, naquela época, ele trabalhava e trabalhava à noite. E aí eles me levaram para o hospital, porque eu já estava delirando, já não estava mais falando nada com nada, já estava fora. E me levaram para o hospital. E dali, no outro dia, quando eu voltei para casa, né, acordei em casa, já estava a turma já preparando para falar comigo já. Mas eu não dei ouvidos, ainda assim eu não parei, eu não poderia ter parado ali, poderia ter voltado. E ainda continuei naquela depressão terrível. E ali naquele momento ali em que eu estava daquele jeito, minha irmã me entrevistou e perguntou por que de tudo aquilo, porque eu tinha feito isso e qual era a senha do meu celular, para saber o que eu tinha feito. E ali eu contei que eu tinha feito tudo aquilo porque na escola eu era vítima de bullying, né, e passava por tudo aquilo. E aí ela pediu a senha do meu celular, e a senha do meu celular era a data da última vez que eu tinha tentado suicídio, que era dia 4 de janeiro de 2019. E aí foi passando os dias e o meu quarto era terrível. No início da depressão eu arrumava o meu quarto quando ia as visitas. Mas ali no final eu já nem dava bola mais pra nada, eu botava tudo no guarda-roupa e jogava, embolava, era daquele jeito. Eu não me envergonho de contar, porque foi Deus que me mudou, foi Deus que me transformou, foi Deus que me libertou de tudo isso, então eu não tenho vergonha de contar. E no meu quarto, a minha mãe, ela gosta muito de pintar. Então, ela, nas horas vagas dela, ela pinta os panos, pinta umas latas. E ela tinha pintado uma lata pra mim, desse tamanho assim mais ou menos, e eu fazia as minhas necessidades, tudo naquela lata. Não que ela me deu aquela lata pra isso, ela me deu pra me guardar minhas coisas dentro. Mas eu não saía do quarto, então eu fazia as minhas necessidades, tudo naquela lata. E foi terrível, porque aquele quarto, misericórdia,
Era terrível. E foi passando o tempo, eu continuei indo naquela escola e eu continuei ainda bebendo escondido, achando que minha mãe não queria saber, né, daquela bebida ali, daquele dia ali. E chegou um dia que eu disse para Deus que eu não aguentava mais viver daquele jeito, eu não queria mais aquela vida. Porque, apesar de tudo, eu vinha na igreja nos finais de semana, mas eu não ia nas congregações eu ficava em casa. Mas aqui, meus pais não deixavam eu ficar em casa, né? Não deixavam eu faltar aqui. Então eu agradeço a eles muito por isso, porque ainda que eu vim aqui, porque talvez se eu não tivesse mais vindo aqui, talvez se eu tivesse faltado todos os cultos, eu não poderia estar mais aqui, né? Talvez porque eu iria perder as forças de vir, eu não ia mais querer vir. Então eu ia parar de buscar totalmente se fosse assim. Eu agradeço a eles por nunca ter me deixado parado, de ter continuado aqui. E eu disse para Deus, Deus, eu não aguento mais viver assim, eu não quero mais essa vida, porque só quem passou pela depressão sabe o que é, e eu tô contando meio rápido assim, que as horas passam também, e eu tenho meu braço aqui todo cortado, e que a última tentativa de suicídio foi um corte bem grande, e graças a Deus que não teve sucesso, né, essa tentativa. E eu agradeço muito a Deus, porque e se numa dessas tentativas tivesse dado certo, eu sei que eu não iria para o céu, eu sei que eu ia direto para o inferno, né? Porque sabemos que quem tira a sua própria vida vai para lá, né? Então eu penso, e se Jesus tivesse voltado antes, e se não tivesse dado tempo para mim voltar para os caminhos dele, né? Então eu sou muito grata a Deus, porque apesar de tudo que eu fiz, Ele me deu uma nova chance. E nesse dia assim que eu pedi a Deus, que eu queria mudança, minha mãe me convidou para orar. Ela sempre foi de fazer campanhas, e ela disse para mim: vamos orar, Adriane. Ela ia orar em áudio, né, no grupo do Círculo de Oração. E ela disse pra mim: vamos orar, Adriane. Eu disse: não, eu não vou orar. Aí ela disse: não, vamos orar com a mãe. Ela disse: não, não vou. Eu disse: não vou orar. Ela disse: bom, tu que sabe então. Ela disse: então coloca um fundo aí no teu celular pra mãe orar. Aí eu disse: não vou colocar, coloca no teu. E ela estava bem respondona, estava bem mal educada naquela época. E eu disse: não vou colocar, coloca no teu. E daí ela disse: mas a mãe vai orar por áudio, não tem como colocar. Eu disse: então deixa assim então, não vou colocar. E quando ela começou a orar, eu senti uma vontade muito grande, uma força muito enorme para orar, e eu senti uma chama, sabe? Glória a Deus. Que eu precisava orar. Foi uma coisa surreal, não sei explicar aquilo. E eu senti aquela vontade de orar naquele momento. Então eu me levantei e me deitei no chão e comecei a orar. E naquela oração, eu não sabia nem o que eu pedia, porque ela estava fazendo a campanha para as pessoas pedirem, né? Ela não ia pedir nada para ela, era para as pessoas pedirem. Então ali eu comecei a orar e eu não sabia nem o que eu pedia a Deus. Mas eu pedi uma pessoa, eu pedi um rapaz que tocasse bateria e que fosse cristão, que usasse a Bíblia, que tivesse força, né, para me ajudar, porque eu sei que eu não ia conseguir sozinha. Então eu queria alguém que me ajudasse, porque a Bíblia fala que o homem não pode andar sozinho. Então eu queria alguém para me ajudar, que eu não teria força sozinho. E com 9 dias de campanha, o diácono Rosiel veio
veio cantar aqui na igreja, né? Veio louvar, ele e o irmão dele. E eu me encantei pela pessoa. Eu olhei e disse, é esse o vaso. É esse o baterista. E eu estava tocando bateria. E aí ele me disse assim... Ele disse... Não me disse nada. Tocou bateria e foi. Ele tinha que sair mais cedo. E ele falou pra mãe dele no carro, quem que é a baterista? E a mãe dele disse, a baterista é a filha da missionária do pastor. E aí ele falou, opa! Aí já é mais difícil, né? E aí eu gostei dele, me interessei e continuei orando. E com 9 dias E foi passando os dias e a gente abriu uma congregação em Veranópolis, na cidade que ele morava. E eles começaram a congregar lá com nós. E ele tinha pedido meu WhatsApp e não me chamou. E eu disse, meu Deus, e agora? Não vai me chamar o rapaz? E foi passando os dias e eu disse, não, eu vou chamar. Minha mãe tinha o número dele, fui lá, procurei e chamei ele. Disse, eu vou tomar atitude. E chamei. E ali, uma semana de conversa, ele já me pediu em namoro. A gente tinha se visto umas 2, 3 vezes só, e uma semana de conversa ele já me pediu em namoro. E eu, meu Deus, que rápido. Glória! Foi uma semana. E aí eu aceitei. Meu Deus, e agora eu pedi a Deus? Então é isso, né? Se eu pedir a Deus é isso. Eu aceitei. Aleluia. E aí a gente começou a namorar, foi alguns meses à distância, e ele veio pra Caxias. Veio morar com nós. Mas era cada um no seu canto, né? Cada um no seu quarto. Acho que nem dormiam de noite também. Aleluia. Era cada um no seu quarto. Verdade, Jesus. E aí casamos, né? Marcamos a data do casamento com 2 meses, eu acho, de namoro, mais ou menos isso. Foi rápido. Com 2 meses já marcamos a data de casamento, com 6 meses casamos. E estamos aí, né, para a glória de Deus. Eu passei a depressão e foi tão bom isso, porque hoje todos veem a mudança que Jesus fez em mim. Eu sou tão grata a Ele por isso, porque eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, nem pra pessoa assim que não gosta de mim. Eu não desejo isso, porque é terrível. A depressão, ela te escraviza, né? Ela te deixa perturbada. Então eu não desejo isso pra ninguém, porque muitas vezes eu mesma tinha medo do quarto em que eu vivia. Eu chegava da escola, quando eu estudava de manhã, eu chegava da escola e ia dormir no quarto da minha mãe, porque às vezes eu mesma tinha medo do meu quarto. Mas ainda assim eu não tinha força para sair daquilo. Então eu sou muito grata a Deus por isso, porque só Ele mesmo para ter me mudado, só Ele, né? Então Ele merece toda a honra e toda a glória. Verdade, Jesus. E ali casamos, então passou os meses. E antes de eu casar, né? Antes de casarmos, eu comecei a fazer os exames, né? Para começar a tomar o anticoncepcional. E tomava o anticoncepcional e tomei várias, porque eu tinha um fluxo muito intenso, né? Minha menstruação, ela não parava, descia todos os dias, não parava. Então eu comecei a tomar os anticoncepcional para regular até o dia do casamento. E tomei um, e tomei outro, e tomei um mais barato, mais caro, e nada de passar aquilo. Chegou o dia do casamento e ainda não tinha passado. Aleluia. E foram passando os tempos, né, os meses, e eu tava me acostumando com aquilo já. Apesar de que é difícil se acostumar, né, porque a mulher sofre 7 dias e já é ruim. Imagina todos os dias. Então eu estava tentando me acostumar com aquilo e nunca tinha pedido a Deus assim com fé para que Ele me curasse daquilo, porque eu tinha feito os exames e era uma doença no útero.
e era benigno, mas se eu quisesse engravidar cedo, eu teria que fazer um tratamento. E de repente, se eu quisesse engravidar pelos 30 e poucos anos, por aí, talvez não daria certo, porque o tratamento já não faria efeito. E então eu teria que tirar o útero. E eu ficava triste com isso, né? Porque é difícil, a mulher 7 dias já é ruim, então todos os dias eu já estava cansada daquilo. E agora, esse ano, em janeiro desse ano, eu disse pro meu esposo, a gente estava conversando, né? Todo dia eu me queixava pra minha mãe também desse problema. E eu e meu esposo tinha chegado do culto, e muito adulto que somos, né? A gente gosta de ver os desenhos bíblicos. Quando a gente chega do culto, vai jantar, a gente gosta de botar os desenhos bíblicos. Aleluia. Então ele colocou, enquanto jantávamos, e ali começamos a conversar, né? Ele colocou até o desenho de a ressurreição de... Ressurreição não, como é que fala? Milagres. Os milagres. Então ele colocou os milagres de Jesus. E um deles, o primeiro que ele colocou foi de Lázaro. E eu comecei a conversar com ele e disse, amor, eu não aguento mais essa situação que eu estou vivendo, né? Desse fluxo, eu não aguento mais porque, poxa, eu não posso colocar uma roupa clara porque eu tenho que ficar me cuidando, eu tenho que ficar gasto. Eu ia quase todos os dias na ginecologista para ver o que podia fazer e não tinha solução. Ela só dizia, não tem o que fazer. Então, eu ia todos os dias lá, tinha que pagar a consulta. E aí ele disse pra mim, ele até colocou o desenho da mulher do fluxo de sangue. E a gente começou a conversar sobre aquilo ali. E ele disse pra mim, por que tu não faz uma campanha? Pede a Deus para que Ele te cure, pede com fé, sabe que Ele pode te curar. E eu fiquei pensando naquilo, ele disse, tu tem vergonha de orar comigo? De repente, convida a tua mãe e a tua irmã para orar contigo. Faz essa campanha, tu sabe que Jesus pode te curar. E eu comecei a conversar ali com ele e eu fiquei pensando naquilo. Mas eu não orei naquele dia a favor disso. No outro dia, eu estava com planos de falar com a minha mãe e com a minha irmã, né, para começarmos a campanha. E acabou que não falei. Não deu tempo e viemos para o culto. Chegou no culto, a missionária Adriana começou a pregar e ela pregou exatamente as mesmas coisas que nós tínhamos conversado no dia anterior. E ali ela começou a falar da mulher do fluxo de sangue e na pregação eu comecei a chorar, só agradecendo a Deus, porque para mim já era uma confirmação. Então eu já estava agradecendo a Deus ali, porque então ele estava ouvindo naquele momento que estávamos conversando, ele estava com nós, então eu estava agradecendo a ele por isso. E ela me chamou aqui na frente. E quando ela me chamou, ela me entregou a cura desse fluxo, né? E desde o dia que ela me entregou, eu recebi a cura, parou esse fluxo, bem normal agora, graças a Deus, porque eu trabalho com o Senhor. Hoje eu nem acredito que vem tudo certo, vem 7 dias e pronto, porque imagina, foram 2 anos desde que casamos, foram 2 anos, desde antes, na verdade, que casamos, foram 1 ano e 8 meses que eu vivi isso daí. Então eu agradeço muito a Deus por isso. A mulher do fluxo de sangue foram 12 anos e eu agradeço a Deus porque não foi 12 anos, foram 1 ano e 8 meses, né? Foram pouco, graças a Deus. E recebi essa cura e isso em janeiro. Em dezembro, quando a gente foi para a praia, lá Deus usou uma irmã para falar com nós. Era a faxineira do hotel em que ficamos. E Deus usou ela para falar que quando a gente voltasse, né, para casa, seria tudo diferente. Que a gente ia fazer a obra, que seria tudo diferente. E ela disse, vocês vão fazer muita obra quando vocês voltarem. E eu pensei, mas como que a gente vai fazer a obra? Porque a gente anda com os meus pais, né? A gente não tem carro.
Então eu pensei isso. E aí eu fiquei com aquele pensamento, né? E o meu esposo tinha tirado a carteira, até quando a gente foi pra praia, ele nem tinha pegado a carteira ainda. Ele já tinha terminado, mas não tinha pegado. E aí eu disse pra Deus, né? Eu disse, mas como, Senhor, que vamos fazer a sua obra? Porque ainda é difícil, né? Se locomover sem carro. Uber todo dia não é fácil, né? Então, meu tio ofereceu o carro emprestado para nós, depois que voltamos da praia. E eu e o Osiel se olhamos assim e disse, não vamos pegar, né? Porque emprestado é ruim, né? Se estragar não é nosso, a gente vai ter que pagar, não é nosso. E aí a gente brincou com ele, até estávamos no carro saindo da casa da minha avó e brincamos com ele, de repente já dá para negócio, né? E a gente tinha planos de pegar um carro agora, na metade do ano. E aí ele disse, não, dá pra conversar, vamos lá em casa que a gente conversa. E a gente foi lá no outro dia e conversamos. E ali, eu e o meu esposo tínhamos conversado e dissemos, se ele aceitar essa proposta, que eram nossas condições, se ele aceitar essa proposta, é Deus na causa, né? Muito que bem, porque nós não tínhamos, se ele oferecesse outra coisa, a gente não ia ter. Então a gente conversou, se ele aceitar, amém, se não aceitar, amém também, né? E conversamos, e ele aceitou a proposta. E estamos com o carro para a glória de Deus, estamos fazendo a obra. Nosso desejo no coração era poder buscar os irmãos. E a gente prometeu isso a Deus, que se a gente pegasse o carro, era o que a gente ia fazer, a gente ia levar os irmãos. Porque então a gente prometeu e a gente está cumprindo, a gente não cobra e não vamos cobrar, porque quando a gente falou com Deus que queria um carro para fazer a obra dele, para poder levar os irmãos, a gente não falou, Senhor, a gente vai querer o dinheiro também, né? Não vamos cobrar eles também, mas não falamos isso. E para a glória de Deus, o Senhor tem provido a gasolina, o Senhor tem provido. Às vezes a gente olha o tanque e tá andando só pela misericórdia muitas vezes, mas não falta, graças a Deus. E então o que a irmã entregou para nós se cumpriu, a irmã da praia, né? Voltamos e se cumpriu. E ali, quando eu estava terminando o ensino médio, agora em dezembro, eu comecei a me inscrever em vários vestibulares, me inscrevi no Enem, e no Enem eu não pude ir. Tinha um coquetel bem no dia aqui da igreja, então eu não pude ir. E aí eu tinha me inscrevido em vários vestibulares, mas ninguém tinha me retornado, né? E chegou em janeiro, final de janeiro, me ligou uma faculdade. Só que ali, em dezembro, mais ou menos, eu comecei a desistir desse plano de estudar, né? De fazer a faculdade. Porque seria difícil, não teríamos condições, como tinha pegado o carro não ia dar certo, ou seria o carro ou a faculdade, então desisti daquele sonho. Mas em janeiro, a faculdade me ligou e falou assim pra mim, o homem, né, falou assim pra mim, oi, você não quer fazer o vestibular? É gratuito. Eu pensei, o que eu tenho a perder, né? É grátis? O que eu tenho a perder? Então eu aceitei a proposta. Ele disse, olha, a prova se tu quiser, a prova tá marcada pra hoje, agendemos pra hoje, tá o horário. Isso era umas 4 da tarde, ele marcou para as 7 da noite. Eu falei, ok. Aí só desligou, ele disse que eu poderia entrar, né, lá no portal para fazer a hora que eu quisesse. Então ele só desligou e eu já fui fazer a prova. E nem tinha estudado nada. E eu pensei, é online, vou poder pesquisar na internet. Mas não tinha essa resposta. E eu pensei, Senhor, e agora? Como é que eu vou passar? Como é que, né? Até chamei a minha irmã e ela não conseguiu me ajudar também.
Mas eu fui e fiz a prova mesmo assim, era 1 hora de prova. É mais ou menos isso, uns 50 minutos. E fiz a prova. E logo veio uma mensagem no celular. Meu esposo disse, tu passou? Eu disse, o quê? Ele, sim, tu passou, olha aqui. E daí eu já liguei lá na faculdade, já comecei a falar. Eles disseram, olha, tu conseguiu tanto por cento de desconto. Aleluia. E eu disse, ok. E daí começamos a conversar ali e conseguimos. Estou fazendo a faculdade. Glória a Deus! Eu achei que não iria conseguir, porque o carro e a faculdade, né, já dá um salário. Então eu disse, meu Deus, e agora, né? E o meu pai, vamos lá que tu vai conseguir, né? Graças a Deus por isso. E ele, vamos lá que tu vai conseguir, nós vamos te ajudar. E quando ela falou, R$700 a faculdade. E ela disse assim, a mulher, né? R$700, não sei o quê. E meu pai disse, vamos André, tu vai conseguir, aceita a proposta. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou aceitar R$700? Né? Da onde eu vou tirar? O carro já é um valor bem alto, então da onde eu vou tirar esse dinheiro? E meu pai disse, não, aceite que nós vamos dar um jeito, Deus vai suprir. Aí, aceitei a proposta. Estou estudando e comecei a falar com várias pessoas para me ajudar. Pode me ajudar? E comecei a ligar, tu pode me ajudar com valor? Qualquer valor é bem-vindo. E as pessoas, sim, eu te ajudo, todo mês eu te deposito lá um valor, todo mês. Ok, eu fiz a prova no dia 26 de janeiro e eu tinha que pagar já no dia 8 de fevereiro. Eu pensei, misericórdia, já no final do mês é onde eu vou tirar R$700, né? E ali falei com essas pessoas, eu vou te depositar todo mês, e foram bastante pessoas. Ninguém depositou. Ninguém deu dinheiro. E eu e meu esposo começamos a vender os pão e os grossos ali, as cucas, né? Então começamos a vender. E ali Deus supriu as necessidades, conseguimos pagar tudo certinho. E duas pessoas, para não dizer duas pessoas nos ajudaram, estão nos ajudando. Missionária Mara, pastor Valdomiro, né, meus pais estão nos ajudando. Para quem não sabe, o meu pai está tentando se encostar, já tem alguns meses e está sem receber, né? E mesmo assim ele conseguiu me ajudar, eu não sei. Deus é tão incrível porque eles tiraram deles para nos ajudar sempre. Aleluia, Deus. Os irmãos não sabem como que é lá em casa, os irmãos não vivem todos os dias lá. É poucos que vão lá, então os irmãos não sabem como é que é, por isso eu estou contando. Então eles conseguem nos ajudar mesmo sem ter, eu não sei como é que Deus é só Deus para fazer isso. É verdade, Jesus. A irmã Andrelise e o pastor Edson, que sempre estão comprando. Eles não prometeram valor nenhum para a faculdade, mas eles disseram que iriam nos ajudar comprando. E todos os meses eles estão lá e compram, graças a Deus. A todos os irmãos que compram eu agradeço, porque é uma ajuda muito grande, né? O meu esposo ele trabalha, mas o salário dele não dá para pagar a faculdade, né? Não dá para suprir. Ele recebe o valor certo, mas não dá para pagar tudo, porque tem as contas, tem o carro, tem água, tem luz, tem comida. E até a comida Deus supre, porque a missionária Mari e o pastor Valdomiro, mesmo sem ter, mas desde que eles estão tentando se encostar, nada faltou lá em casa. Eles vão lá e entregam para nós, vocês peguem isso daqui, vocês estão precisando disso, aceitem, eles não deixam faltar nada. A única coisa que compramos é as besteiras, né, que gostamos, porque com a graça de Deus não falta para eles e nem para nós. Então eu só tenho que agradecer a Deus por isso. E é isso, irmãos. Aleluia, Jesus.
foi essa pregação. Poderoso. Jesus é tão lindo na nossa vida, né? Porque, como eu disse, mesmo eles sem ter, eles conseguiram ajudar nós, Aleluia. Deus não tem deixado faltar nada para eles. E é isso, né? Que toda honra e toda glória seja dada a Jesus, né? Hoje eu sou livre da depressão, eu posso contar o testemunho e glória a Deus por isso. Glórias a Deus e eu agradeço a oportunidade.